O mundo sempre pertenceu àqueles que ousaram imaginar além do óbvio, aos que recusaram aceitar o destino como um script fechado, aos que entenderam, antes de qualquer coisa, que o universo não responde a súplicas fracas, mas a decisões inabaláveis. Existe uma chama oculta dentro de cada um de nós, mas apenas os raros a acendem com tamanha intensidade que o mundo inteiro é forçado a prestar atenção. Pensar e agir como um verdadeiro milionário não é sobre cifrões na conta, mas sobre grandeza no espírito. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada, mas ele não falhou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 maneiras de não se acender a luz, e uma para iluminar o mundo. Andrew Carnegie não herdou riqueza, ele herdou visão. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação. Abraham Lincoln colecionou derrotas antes de escrever seu nome na eternidade. Eles tinham algo em comum. Recusaram-se a pensar pequeno. A mente deles era um estandarte erguido contra o conformismo. Milionários de verdade vivem sob uma lei que muitos ignoram. A mente é um campo magnético. Tudo o que você pensa com emoção intensa, tudo o que você deseja com fervor absoluto, você atrai. Isso não é misticismo, é foco, é energia mental concentrada, é neurociência alinhada. Com decisão. A diferença entre um homem comum e um homem extraordinário está naquilo que um chama de impossível e o outro chama de desafio. A maioria das pessoas vive em uma gaiola invisível, feita de opiniões alheias, medos herdados, dúvidas repetidas por vozes que nunca ousaram conquistar coisa alguma. Mas o verdadeiro milionário quebra essa jaula com um só pensamento. E se eu não aceitar isso como verdade? Mentalidade não é apenas o que você pensa, é o que você permite morar na sua mente. E quando você fecha a porta para a vitimização, para a culpa, para a espera, você abre as janelas para a clareza. Clareza é o solo onde a visão se constrói. Você não pode atingir um alvo que não consegue enxergar. Então, pergunte a si mesmo agora, qual é o seu alvo? Não o alvo pequeno, aquele que você diz para parecer modesto. O verdadeiro. Aquele que te faz tremer. Aquele que parece grande demais para caber na sua realidade atual. Esse é o começo. Toda visão poderosa nasce de um incômodo. Henry Ford se irritava com o fato de apenas os ricos terem acesso a automóveis. Então, ele criou uma linha de montagem para que qualquer homem comum pudesse ter um carro. Steve Jobs não aceitou que tecnologia fosse fria e impessoal. Ele a reinventou. O que te incomoda? Qual é a dor que você veio transformar em solução? A visão nasce no estômago antes de se formar na mente. Ela vem do fogo interno, não do que é ensinado, mas do que é sentido. Mas visão sem propósito é como uma chama sem oxigênio, morre rápido. Propósito é o que te faz continuar quando todos param. Não é uma missão de marketing, é uma razão pela qual você aceitaria passar pelo inferno sem desistir. Você consegue nomear a sua? Porque quando você descobre seu porquê, o como sempre aparece. Carnegie descobriu o dele, empoderar homens comuns através do conhecimento e da indústria. Hill tinha o dele, decodificar a mente dos milionários e entregar essa sabedoria para quem estivesse disposto a ouvir. Agora, o que você está disposto a fazer com o que sabe? Porque a diferença entre querer e agir é onde 99% das pessoas abandonam o jogo. Disciplina não é rigidez, é lealdade ao que você disse que faria, mesmo depois que a motivação foi embora. É levantar-se cedo, não porque é fácil, mas porque é necessário. É repetir, treinar, lapidar, falhar, ajustar. Disciplina é o altar onde a liberdade é sacrificada temporariamente para que um futuro maior possa existir. E então chega o momento de agir. Agir com coragem.
Agir com velocidade, agir mesmo com medo, porque o medo não vai embora, você apenas o ultrapassa. Agir antes de estar pronto, porque o próximo nível nunca está confortavelmente acessível. Você invade o impossível como quem já conquistou, e o mundo, pouco a pouco, se curva à sua convicção. A ação é o que separa o pensador do realizador. Mas é a gratidão que separa o ganancioso do verdadeiro milionário. Gratidão não. É conformismo, é sabedoria, é olhar para o que já se tem, mesmo que seja pouco, e tratá-lo como abundância. Porque quem não honra o pequeno nunca manterá o grande. Gratidão transforma a escassez em caminho, transforma um degrau em direção, transforma a espera em preparação. Mas nem tudo é previsível, e é por isso que os verdadeiros milionários são mestres da adaptabilidade. Não se quebram com o vento, eles dançam com a tempestade. Sabem que toda crise carrega uma oportunidade disfarçada. Sabem que resistir ao novo é o mesmo que resistir ao crescimento. Aprendem, absorvem, ajustam. Eles são como bambus no vendaval. Flexíveis o suficiente para não quebrar, mas com raízes tão profundas que nenhuma força os arranca. E quando o mundo tenta empurrá-los para o fundo, é a resiliência que os faz voltar. Resiliência é o espírito de quem foi ao fundo do poço e decidiu cavar até encontrar a fonte. É o sangue de quem coleciona derrotas, mas nunca repete o erro. É a marca de quem entende que dor não é sinal de fracasso. É parte do caminho para a maestria. E não existe maestria sem aprendizado. O aprendizado constante é a arma secreta dos imbatíveis. Eles não se sentem ameaçados por não saber algo. Sentem-se ameaçados por parar de crescer. Estão sempre observando, lendo, modelando, ensinando. Sabem que a mente, assim como o corpo, atrofia na estagnação. Que cada livro lido é um mentor silencioso. Que cada fracasso, uma sala de aula viva. E assim eles seguem, silenciosos quando preciso, ousados quando chega a hora. Pensando com grandeza, agindo com precisão. Com uma alma imensa demais para caber em realidades pequenas. Eles não estão interessados em parecer milionários. Eles estão ocupados sendo, mesmo antes de ter. Pensando e agindo como quem já é, porque essa é a chave que vira todas as fechaduras. Mas antes de qualquer conquista palpável, existe um momento silencioso, um instante que ninguém vê. É quando tudo ao redor está escuro e confuso, mas dentro de você, algo começa a clarear. A decisão de romper com o antigo, de enterrar versões passadas, de queimar pontes com a mediocridade e se comprometer com o extraordinário. Esse instante muda destinos. Porque enquanto o mundo espera sinais externos, o verdadeiro milionário cria seus próprios sinais internos. Ele não espera estar pronto. Ele se declara pronto. Pense nisso. Todos os impérios começaram com uma ideia ridícula. Uma visão que fez os outros rirem. Uma obsessão que parecia loucura. Mas a diferença é que quem construiu esses impérios não precisava da aprovação alheia. Eles já haviam decidido. Quando Elon Musk apostou tudo na SpaceX e na Tesla, ele sabia que o mundo zombaria. Mas ele também sabia que o riso de hoje se transforma no silêncio da admiração amanhã. Decisão. Esse é o primeiro ato da criação. Após a decisão, vem o que poucos estão dispostos a suportar, o silêncio do esforço diário, o palco sem aplausos, as madrugadas solitárias onde só você acredita. Esse é o terreno onde os fracos desistem, mas os destinados prosperam. Porque o verdadeiro milionário entende que sucesso não é um evento, é uma construção, tijolo por tijolo, hora por hora, dia após dia. Eles não romantizam o processo, eles o dominam, e quando caem, porque todos caem, não se perdem em autopiedade. Eles extraem informação da dor. Eles observam onde tropeçaram, não para se culpar,
mas para ajustar a rota. Porque o fracasso é apenas um resultado, e resultado é matéria-prima para a reinvenção. Eles não se definem por derrotas, se definem pela forma como retornam. Mais fortes, mais conscientes, mais perigosos, mas há algo mais. Algo que separa os milionários verdadeiros dos que apenas colecionam riqueza vazia. É a capacidade de inspirar, de transformar o próprio sucesso em luz para outros. Eles entendem que legado não é o que se deixa, mas quem se transforma com a sua existência. Carnegie sabia disso. Ele não apenas construiu uma fortuna, ele construiu bibliotecas, criou acesso, iluminou caminhos, porque quem sobe e não estende, a menu 003 ainda está no fundo, mesmo cercado de ouro. Isso nos traz a um princípio essencial: contribuição. A mente milionária pergunta constantemente: como posso servir em maior escala? Não como caridade vazia, mas como inteligência multiplicada, como impacto, como construção de algo que vive além do próprio nome. Porque quem vive apenas para si morre com o próprio silêncio, mas quem vive para uma causa maior ecoa por gerações. No fundo, tudo se resume à liderança. Liderar a si mesmo, dominar suas emoções, não reagir como vítima das circunstâncias, mas responder como arquiteto da realidade. O verdadeiro milionário sente medo, sim, sente cansaço, dúvida, pressão, mas ele escolhe responder com intenção, porque ele sabe que a emoção é uma ferramenta, não um tirano. Ele não age quando sente vontade, ele age quando é necessário, e esse domínio interno cria um campo magnético externo. Pessoas se aproximam, oportunidades surgem, coincidências acontecem, mas não é magia, é sintonia, é o universo respondendo à frequência de alguém que está alinhado com sua missão, com sua verdade, com sua força. E não é fácil, nunca foi. Porque pensar e agir como um verdadeiro milionário exige desapego. Desapego de velhas ideias, de velhas amizades, de ambientes que não respiram grandeza. E isso dói. Mas dói mais permanecer pequeno. Dói mais viver aquém do que você nasceu para ser. A dor da disciplina é passageira. A dor do arrependimento é eterna. E nesse ponto, o que sobra é convicção. Não arrogância. Convicção silenciosa. Aquela certeza que mora nos olhos de quem já viu o futuro e decidiu encontrá-lo. É isso que brilha nos olhos de um visionário. Não a conta bancária, não o carro na garagem, mas a chama por trás do olhar. A certeza de que o destino não é sorte, é escolha, e que cada passo dado com fé inabalável constrói não apenas uma vida, mas uma lenda. Lembre-se, o mundo é moldado por aqueles que ousam imaginar o impossível e agem como se já fosse inevitável. Pense, decida, haja, e então não pare, não recue, não peça permissão. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para deixar marcas. Você está aqui para despertar. Você está aqui para pensar e agir como um verdadeiro milionário. E agora que você sabe disso, o que vai fazer? Não espere mais ninguém te levantar da cadeira. A verdade é brutal e libertadora. Ninguém vai vir te salvar. Não existe salvador externo. Só existe você, enfrentando o espelho e escolhendo todos os dias entre ser escravo das desculpas ou mestre das possibilidades. E se você está ouvindo isso agora, talvez essa seja a sua hora. A hora de finalmente parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Porque no jogo da vida, você não está apenas competindo com outros. Você está duelando com sua versão mais fraca, com aquela voz sutil que diz, depois, mais tarde, talvez não agora. E a cada vez que você cede a essa voz, você assassina um pedaço do seu futuro. Mas toda vez que você a cala, que você levanta mesmo sem energia, que você dá um passo mesmo no escuro, você se aproxima do que poucos alcançam: soberania
sobre si mesmo. Isso é liderança pessoal. É dominar sua agenda, é dizer não ao que é urgente para dizer sim ao que é importante. É assumir o volante da sua vida e parar de viver como passageiro. Os verdadeiros milionários não seguem o fluxo. Eles constroem os rios. Eles não reagem ao mercado. Eles criam mercados. Eles não esperam tendências. Eles iniciam movimentos. E tudo isso nasce na simplicidade de um hábito. Um pequeno hábito, porque sucesso não é um salto gigante, é uma coleção de passos minúsculos, feitos com consistência brutal. É acordar cedo, é estudar mesmo cansado, é dizer não para distrações doces com consequências amargas. É manter a promessa feita a si mesmo quando ninguém mais está olhando. É nesse terreno da rotina que se forjam impérios. E então vem o segredo que os fracos não compreendem. A maestria mora na repetição. A excelência é entediante. Ela é feita nos bastidores, nos treinos que ninguém aplaude, nas falhas silenciosas, na lapidação diária. Enquanto os fracos procuram novidade, os grandes aprofundam fundamentos. Enquanto muitos desistem porque não está dando certo ainda, os resilientes continuam, porque sabem que dar certo não é uma questão de sorte, mas de insistência inteligente. E aqui está algo que poucos têm coragem de encarar. Você é o único responsável pelo que virá. Você pode herdar problemas, sim. Pode vir de contextos difíceis, sim. Mas não se iluda. Você não herda seu futuro. Você o constrói, tijolo por tijolo. Pensamento por pensamento, escolha por escolha. E o tijolo mais poderoso de todos é a mentalidade, porque a mentalidade certa transforma cada não em combustível, transforma cada crítica em alavanca, transforma cada queda em impulso. O mundo tenta moldar você para se encaixar, mas milionários verdadeiros quebram moldes. Eles não se encaixam, eles elevam o padrão. Eles forçam o mundo a se reajustar à altura do seu pensamento. E esse pensamento é claro, implacável e centrado. Eles não se perdem em múltiplos caminhos. Eles escolhem um, focam, persistem, ajustam. Eles não pulam de ideia em ideia como gafanhotos mentais. Eles plantam uma visão e a regam até florescer, mesmo quando leva tempo. Especialmente quando leva tempo, porque tempo não assusta quem tem visão clara. Você já percebeu isso? Que a maioria das pessoas subestima o que pode fazer em 10 anos e superestima o que pode fazer em uma semana? A mente imediatista quer resultados agora. A mente milionária quer resultados que durem, que impactem, que se multipliquem. Porque ela entende. Riqueza de verdade não é velocidade. É direção, e a direção exige fé. Fé não religiosa, mas estratégica. A fé de seguir mesmo sem ver. A fé de continuar cavando mesmo sem ouro à vista. A fé de plantar com convicção antes de colher. Porque tudo que você vê hoje como sucesso em alguém, um dia foi invisível. Um dia foi apenas uma decisão solitária. Uma afirmação silenciosa de eu vou conseguir, feita diante do caos. E é isso que você precisa afirmar agora. Afirmar não para os outros ouvirem, mas para você lembrar. A cada manhã, a cada fracasso, a cada obstáculo. Porque o universo não responde ao grito vazio. Ele responde à consistência silenciosa. À vibração firme de quem decidiu ser mais. E então você age. Com sabedoria, com precisão, com ousadia. Você fala pouco, faz muito. Você ouve pouco, observa muito. Você perde batalhas, mas nunca perde o foco da guerra. Você sabe que o caminho não é linear, mas também sabe que o destino é inevitável para quem não desiste. Você começa a ver resultados. Pequenos no início. Um cliente a mais. Um elogio inesperado. Uma ideia validada. Um passo mais firme. E o mundo começa a responder, mas você não se deslumbra.
Você sabe, ainda é só o começo, porque o verdadeiro milionário não corre atrás de riqueza, ele corre atrás de impacto. E a riqueza vem como consequência inevitável. Ele constrói para deixar algo maior do que si mesmo. Ele entende que dinheiro é um recurso, não um propósito, que poder sem direção é ruído, mas poder com propósito é revolução, e você está aqui para isso, para provocar uma revolução silenciosa no seu mundo, para virar a maré do seu nome, da sua família, da sua história. Você está aqui para fazer história. E a história começa agora.